Eu sei que você está cansado. Mas será que consegue parar um instante só para Deus te alcançar? Você poderia me dar só uns minutos? Sim, só isso. Uns minutos, para Deus. Talvez você esteja passando por este vídeo só por passar, talvez nem saiba direito por que clicou. Mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você está cansado, né? Não é só físico. É uma fadiga que vem de dentro. Um peso que ninguém vê, mas você carrega todos os dias. Você levanta, sorri, trabalha, responde mensagem, finge que está tudo bem. Mas por dentro, tem algo quebrado, algo exausto, algo que está segurando no limite. E sabe, Deus vê isso. Vê o esforço que ninguém aplaude. Vê as lágrimas que você enxuga antes que alguém perceba. Vê o silêncio que grita à noite quando todo mundo já dormiu. E hoje, Ele só quer que você pare por um instante. Só um instante. Porque no meio de tanta correria, tantos problemas, tantas expectativas e pressões, você precisa lembrar de uma coisa. Você ainda é filho. E Deus ainda é pai. Talvez você se acostumou a viver assim, no automático, no limite, se arrastando por dentro e sorrindo por fora. Talvez você nem sabe mais o que é se sentir leve. Mas sabe o que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse vinde a mim os fortes, nem os certos, nem os que estão bem. Ele disse, cansados. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque Ele quer justamente você. Você, que já pensou em desistir. Você, que anda perdendo a fé. Você, que se sente sozinho mesmo cercado de gente. Ele não te abandonou. Ele está aqui agora. Na sua frente. Na tua tela. No seu coração. O mundo exige demais, cobra demais, empurra demais. Mas Deus não exige performance. Ele pede verdade. E a tua verdade agora pode ser essa. Eu não tô bem, Deus. E Ele responde. Eu sei. Ele não te rejeita por estar fraco. Ele não se afasta porque você pecou. Ele não se escandaliza com sua confusão. Pelo contrário. É quando você mais se perde, que Ele mais se aproxima. Você pode ter se afastado, pode ter deixado de orar, de acreditar, de esperar. Mas Deus, Ele nunca saiu do teu lado. E talvez você ache que Ele está em silêncio. Mas o silêncio dele nunca foi ausência. Foi cuidado. Às vezes Ele se cala só para ver até onde você vai. Mas no fundo, Ele está ali, esperando o seu olhar se levantar. Esperando você dizer, Pai, eu preciso de Ti. Você não precisa entender tudo agora. Nem ter todas as respostas. Nem resolver a vida inteira de uma vez. Você só precisa dar um passo. Mesmo fraco. Mesmo tremendo. Mesmo chorando. Porque Deus não espera a sua força. Ele espera a sua entrega. Sabe aquela dor que você nem sabe explicar? Aquela sensação de que ninguém te entende? Aquele buraco no peito que parece nunca fechar? Ele vê. Ele conhece. Ele sente com você. E Ele não te julga por estar cansado. Ele te ama. Mesmo assim. Especialmente assim. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano. E Deus entende a tua humanidade. Porque Ele mesmo se fez humano. Jesus também chorou. Também sentiu solidão. Também carregou uma cruz. E é por isso que Ele te entende como ninguém. Ele sabe o que é lutar por dentro e continuar caminhando. E hoje Ele diz para você: eu tô aqui. Eu nunca saí. E ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar. De pedir ajuda. De chorar. De orar. De se abrir. Você não precisa dar conta de tudo. Nem carregar o mundo nas costas. Você só precisa fazer uma coisa: descansar nele. Talvez você não se lembre da última vez que orou. Ou talvez ache que nem sabe mais como fazer isso. Mas orar não é decorar frases. É abrir o coração. Se tudo que você consegue dizer hoje for: Deus, eu tô cansado.
Isso já é oração. Se tudo que você consegue é chorar, Ele entende. Se tudo que você sente é vazio, Ele se oferece para preencher. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Pode ter vindo pela curiosidade, pelo título, pela sugestão. Mas Deus estava esperando você aqui. Para lembrar, você ainda é importante. Você ainda é amado. Você ainda tem valor. Mesmo que o mundo te descarte. Mesmo que você se sinta um erro. Mesmo que sua história esteja toda bagunçada. Deus ainda acredita em você. E quer te ver de pé. Balão de Fala comenta aqui embaixo se esse vídeo falou contigo. Taxinha deixa o like e se inscreve. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas cansadas como você, e como eu. Porque a verdade é que todos estamos um pouco cansados. Mas ninguém precisa continuar assim. Deus te espera. Às vezes, o cansaço não vem só do que você faz, mas de tudo o que você precisa fingir que sente. Você finge força quando está fraco. Finge que não sente falta. Finge que não dói. Finge que não tem medo. E isso, aos poucos, te esgota. Não é o peso do mundo que destrói uma pessoa. É o esforço diário de manter a armadura. Mas, e se você pudesse tirar essa armadura agora? Só por alguns minutos. Só aqui, nesse momento. E deixar Deus ver você como realmente está. Sem máscara. Sem defesa. Sem desculpa. Apenas você. Tem gente que diz que Deus só ouve oração bonita. Mas Deus escuta o que ninguém ouve. Aquele suspiro no meio da madrugada. Aquele olhar perdido no ônibus lotado. Aquela lágrima que você engole para não preocupar ninguém. Ele ouve o que sai da boca. Mas também ouve o que vem do coração. E Ele entende essa tua oração muda. Essa tua pergunta que nem você sabe formular direito. Esse socorro que você repete dentro da cabeça o dia inteiro. Você sente que está se arrastando pela vida? Que não tem mais ânimo para lutar? Que está tentando, mas nada muda? Talvez a resposta de Deus ainda não chegou. Porque Ele não quer só resolver seus problemas. Ele quer curar teu coração. E isso leva tempo. Talvez seja por isso que Ele ainda não te deu tudo o que você pede. Porque antes, Ele quer que você aprenda a confiar, a descansar, a estar com Ele, mesmo sem entender tudo. Tem dias que tudo o que a gente precisa é de um colo. E Deus oferece isso. Um lugar onde você pode descansar sem ser julgado. Onde pode chorar sem se explicar. Onde pode confessar o pior de si. E ainda ser amado. Esse lugar se chama Presença de Deus. E você não precisa estar num templo para acessá-la. Ela está aqui. Agora. Aonde você estiver. Se você fechar os olhos agora. E simplesmente disser: Senhor, eu tô cansado. Mas eu tô aqui. Ele vai te ouvir. Você já percebeu como o mundo te exige muito, mas oferece pouco em troca? Você dá sua energia, seu tempo, sua saúde, e ainda se sente vazio. Mas com Deus é o contrário. Você chega cansado, e Ele te devolve forças. Você chega quebrado, e Ele te acolhe inteiro. Você chega perdido, e Ele te mostra o caminho. Não é sobre merecer, é sobre aceitar. Aceitar que você precisa de ajuda. Aceitar que não é forte o tempo todo. Aceitar que há alguém que te ama mais do que você imagina. Você lembra quando foi a última vez que sentiu paz? Aquela paz profunda, que não depende de nada externo. Que não precisa de respostas, dinheiro, elogios ou aplausos. Só presença. A presença de Deus é assim. Ela entra sem pressa, mas transforma tudo. Ela não grita, mas silencia o caos. Ela não exige, mas cura. E ela está disponível. Não custa nada. Não precisa agendamento. Não depende da sua performance. Deus está onde há verdade. E se a tua verdade agora é dor, é ali que Ele quer tocar. Você já pensou em desistir? Talvez não da vida, mas de tentar, de mudar, de confiar em alguém,
de acreditar que Deus ainda se importa. Se esse pensamento já passou pela tua mente, saiba, isso não te torna fraco. Isso te torna humano. E Deus não se escandaliza com isso. Ele não se afasta. Ele não cancela. Ele se aproxima. Você pode ter falhado, ter gritado com quem ama, ter perdido o controle, ter se distanciado da fé, ter se envolvido com o que machuca. Mas ainda assim, você é amado. E mais do que isso, você é desejado por Deus. Ele ainda quer escrever tua história. Não importa o que já foi escrito. Ainda há páginas em branco. E ele tem a caneta na mão. Mas ele só escreve, se você deixar. Hoje pode ser o dia do teu recomeço. Talvez pequeno. Talvez imperfeito. Mas verdadeiro. Talvez você não consiga voltar correndo para Deus. Mas se conseguir dar um passo, já é suficiente. E sabe o que é lindo? A Bíblia diz que quando o filho pródigo apenas voltou, o pai correu ao encontro dele. Você não precisa estar pronto. Só precisa estar disposto. Balão de fala, se isso fez sentido para você, comenta aqui. Taxinha, deixa o like e se inscreve no canal, porque, às vezes, tudo que alguém precisa é de um vídeo como esse para não desistir hoje. Você ainda tem um propósito. Você ainda tem Deus. E Deus ainda tem você. Tem gente que vai te dizer: levanta a cabeça. Você é forte. Você consegue. Mas nem sempre isso ajuda, né? Porque às vezes você não quer ser forte. Você só quer ser acolhido. Você só quer alguém que te diga: pode desabar. Tá tudo bem. Você não precisa carregar isso sozinho. Você tem um lugar onde pode descansar. E esse lugar existe. Ele se chama Deus. Deus não é um chefe exigente. Não é um juiz distante. Ele é um pai. Um pai que vê quando você tenta e não consegue. Que sabe dos traumas que ninguém enxerga. Que escuta o choro preso na tua garganta. Um pai que não te cobra perfeição, mas deseja presença. Um pai que não te ama por você estar bem. Ele te ama mesmo quando você está no chão. Você já parou para pensar como seria se você parasse de lutar sozinho? E se você deixasse Deus entrar nesse caos interior? E se você começasse a entregar a Ele não só o que você quer que Ele veja, mas também aquilo que você esconde? O medo, o vício, a vergonha, a mágoa, o erro. E se você dissesse: Pai, isso sou eu, sem máscara, sem defesa, sem filtro. Sabe o que aconteceria? Ele te abraçaria. O amor de Deus não é condicionado. Não depende da tua aparência espiritual. Não depende se você orou hoje, se leu a Bíblia, se fez tudo certo. Deus ama você, do jeito que você está agora. Com dúvida, com dor, com desânimo. E isso não é desculpa para continuar no erro, mas é razão para não desistir de voltar. Voltar para onde? Para casa, para a presença, para a essência. Voltar para quem você realmente é aos olhos do Criador. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que Deus só ama quem faz por merecer. Mas isso é mentira. Deus amou o mundo quando o mundo ainda estava perdido. Deus perdoou quando ainda havia pecado. Deus morreu na cruz por você, sem garantias de que você o escolheria. Isso não é religião. Isso é amor real. Amor que se entrega. Amor que espera. Amor que insiste. E talvez o que você mais precise hoje não seja de uma resposta, nem de um milagre imediato, mas de um encontro, um reencontro, com aquele que nunca te esqueceu, com aquele que te conhece além do que você mostra, com aquele que vê beleza em você, mesmo quando você não enxerga mais nada. Você ainda é templo, mesmo quebrado, mesmo vazio, mesmo apagado. A chama de Deus ainda pode reacender dentro de você. Tudo o que ele precisa é de um sim. Mesmo tímido, mesmo frágil, mesmo chorando. Um sim do tipo: Senhor, eu não sei por onde começar, mas estou aqui. Esse tipo de oração muda tudo, porque ela vem do fundo. E tudo que vem do fundo toca o céu. Você não precisa dar conta agora. Você só precisa parar de fugir. Fugir de si mesmo. Fugir da dor. Fugir de Deus. Ele não vai te forçar.
Ele só vai continuar batendo. Com paciência. Com carinho. Com amor. Como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus está batendo a porta do teu coração agora. Você vai abrir? Quantas vezes você procurou resposta em todos os lugares e só encontrou frustração? Quantas vezes tentou preencher o vazio com distrações, vícios, relacionamentos, sucesso? E mesmo assim, o vazio ficou. Porque esse vazio tem o tamanho exato de Deus. E só Ele pode preencher. Balão de fala: se algo aqui tocou seu coração, comenta. Taxinha se inscreve no canal. Isso ajuda mais gente a encontrar esse vídeo. E às vezes, um vídeo assim é tudo que alguém precisa para dar o primeiro passo de volta para Deus. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Deus ainda acredita em você. E eu também. Você não precisa mais fingir que está bem. Já chega. Você passou a vida tentando ser forte, tentando dar conta de tudo, tentando manter a imagem, tentando não decepcionar ninguém. Mas agora, é hora de deixar Deus cuidar de você. Sim, você. Não importa o quanto você tenha errado. Não importa o quanto tenha se afastado. Não importa o que disseram sobre você. Você ainda tem um valor que ninguém pode tirar. Porque o valor que Deus te deu é eterno. E talvez o que mais te assusta hoje não é nem o cansaço, mas a sensação de que ninguém percebe isso. Que você está se esgotando em silêncio. Que você faz tudo por todos, e mesmo assim, se sente invisível. Mas aqui vai uma verdade. Deus te vê. Ele te vê quando você está em silêncio. Quando ninguém pergunta como você está. Quando você responde tudo bem por hábito, mas por dentro está quebrado. Ele te vê. E ainda escolhe te amar. E não é um amor qualquer. É um amor que não muda com as tuas fases. Que não diminui quando você tropeça. Que não desaparece quando você tem dúvidas. É um amor que permanece. E esse amor está aqui agora, batendo suavemente a porta do teu coração. Talvez você nunca tenha sentido isso antes. Ou talvez esteja sentindo de novo agora, depois de muito tempo. Aquela sensação de que a alma está voltando para casa. Você não precisa entender tudo agora. Nem ter uma fé perfeita. Nem mudar do dia para a noite. Você só precisa se permitir ser tocado. Permitir que esse amor entre. Permitir que Deus limpe as feridas, acalme o peito, fortaleça os joelhos. Permitir que Ele seja Pai. Porque, no fim das contas, é isso que Ele é. Pai. E você é filho. E filho nunca deixa de ser amado. Talvez você ache que tem que resolver tudo sozinho. Que Deus está ocupado demais. Que sua dor é pequena demais perto dos problemas do mundo. Mas o amor de Deus é infinito. Ele é grande o bastante para governar o universo. E, ao mesmo tempo, íntimo bastante para cuidar do teu coração. Você não é só mais um. Você é filho único aos olhos do Pai. E hoje, Ele quer restaurar o que está quebrado aí dentro. Esse vídeo não veio até você por acaso. Pode parecer só mais um conteúdo na internet. Mas há algo maior aqui. Talvez seja a resposta que você pediu em silêncio. Talvez seja Deus te lembrando. Eu ainda estou aqui. E Ele está. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece escuro. Mesmo quando a fé enfraquece. Ele continua sendo Deus fiel. E agora, talvez seja a sua hora. A hora de abrir o coração. De parar de fugir. De dizer, com sinceridade: Senhor, eu não aguento mais sozinho. E sabe o que acontece depois disso? Ele entra. Ele cura. Ele fortalece. Ele recomeça contigo. Não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Você já passou tempo demais se culpando, se punindo, se exigindo. Agora é hora de se entregar. Entregar a ansiedade. Entregar o passado. Entregar o medo. Entregar o controle. E deixar Deus fazer o que só Ele sabe fazer. Te reconstruir por dentro. Você está cansado, né? Então ouça isso, uma última vez. Deus te ama. Te ama como você é. Te ama como ninguém nunca te amou. E está pronto para recomeçar com você, hoje. Balão de fala escreve aqui nos comentários: eu preciso de Deus. Taxinha se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Você pode ajudar alguém que também está lutando em silêncio. E se tudo o que você conseguiu hoje foi ouvir até aqui,
Saiba, isso já foi um passo. Deus já começou algo em você. E Ele vai terminar. Porque o cansaço não define o fim. Com Deus, todo recomeço é possível.